Boa tarde, vamos dar início então à nossa aula agora de Ciências da Natureza. Na aula passada, antes de nós entrarmos de férias, nós já estávamos falando sobre plantas, nós falamos sobre as partes das plantas. E hoje nós vamos estar vendo aqui no livro 4, a página 207 até a 209, diversidade de plantas. Então, a tia Andréia vai estar lendo aqui, vocês vão acompanhar a leitura aí do livro de vocês, tá? Existem muitas espécies de plantas e podemos observar várias diferenças entre elas. Tamanho, coloração das folhas, a textura, existência de frutos e de flores, formas das sementes, etc. Além disso, as diferentes plantas necessitam de quantidades variáveis de água, luz solar e de materiais orgânicos, Então, sim, nós temos aí, diversidades de plantas, igual a tia André acabou de ler, Cores, diversas cores, diversos formatos, diversos tamanhos, Então, nós temos aí uma vasta extensão aí de plantas, Aí no livro mostra aí, tem 3 imagens, de plantas. Nós temos aí, a planta, hepática, planta apresentada aos musgos, que vive em ambientes com muita umidade, Então, o que vai acontecer aqui? O que nós vamos estar vendo aqui? Que tem plantas, que elas necessitam de muita água, tem plantas que necessitam de pouca água, Uma planta, se eu pegar uma planta que necessita de muita água e colocar ela num deserto, num lugar onde há pouca água, essa planta morre. E da mesma forma, se eu pegar uma planta, que ela é acostumada a ficar num lugar desértico, com pouca água, e colocar ela num lugar onde tenha muita água, essa planta também vai morrer. Porque cada planta tem a sua região, tem o seu habitat, O seu habitat natural. Então, eu tenho que ter esse discernimento das localidades, das plantas, Do habitat, aliás, a tia Andréia falou errado, do habitat das plantas. Temos aqui também algumas espécies de samambaias, que crescem em troncos de outras plantas, evitando ambientes sombreados. Temos aí também uma flor que origina aí, o fruto do maracujá, Isso aí é a flor. Essa flor aí, ela vai virar então o fruto, que é o maracujá, que dá um suco delicioso. As plantas de cada tipo de ambiente são adaptadas a ele. Então, imagine se colocássemos um cacto em uma floresta e uma Vitória Régia no deserto. O que aconteceria? O que é a Vitória Régia, Antes a tia Andréia leu, mas Vitória Régia é um tipo de planta que vive na água. Ela é uma planta aquática, É o que a tia Andréia tinha falado antes. E o cacto, ele é uma planta originada de deserto. Então, aqui ainda dá até o mesmo exemplo que a tia Andréia falou. Se a gente pegar aqui a Vitória Régia, que vive na água, e colocar ela lá no deserto, e pegar o cacto que está lá no deserto e colocar ele dentro da água, eles não vão sobreviver, nenhum dos dois, Porque cada um é adaptado daquela determinada maneira. Então, não tem como estar trocando aí a posição deles, Dessas plantas. Aí tem uma imagem aí da Vitória Régia, para vocês verem aí, Uma planta grande, redonda, E temos também, aí fala a respeito dela também um pouquinho, A Vitória Régia é uma planta aquática comum em regiões da floresta amazônica, E também tem a imagem aí de cactos, Aí também fala um pouquinho sobre os cactos, Os cactos apresentam folhas modificadas em espinhos e são encontrados
geralmente em regiões desérticas, né? E também tem aí as imagens dos cactos para vocês conhecerem, a Vitória Régia e os cactos. Agora vem a atividade. É só uma atividade que vocês vão fazer e o que vai acontecer aqui? Vocês vão pesquisar aí na internet plantas da nossa região, dessa região aqui de Goiás. E vocês podem ou desenhar, né, quem tiver condição de estar fazendo, né, o impresso dessas imagens e colar aqui, pode, mas quem também quiser fazer, olhar a imagem, pesquisar na internet, fazer o desenho, pode fazer o desenho também, não tem problema. Tá? Então, vocês vão pegar aí o desenho de 3 plantas da nossa região, colar aqui e escrever, né, a origem dela. Igual tem aí o exemplo da jabuticabeira, né? E tem a primeira, já começou aí a criatividade, já tem um exemplo, tem aí uma jabuticabeira, aí falando, né, explicando, né, ó, ela é uma árvore de grande porte, né, originada da Mata Atlântica, frutos maduros de cor escura que crescem ao longo do caule, do tronco, né? Então aí explicou um pouquinho sobre a jabuticabeira. Então essa vai ser a atividade de ciências. Vocês vão pesquisar aí plantas da nossa região, vão colar a imagem que vocês conseguirem ou podem fazer o desenho e explica um pouquinho sobre essas plantas, tá bom? Terminado aí, tirem foto e enviem para a tia Andréia. Até a próxima aula!